vou adicionando aí. Jovens, eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E para começar essa aula, eu quero conversar com os senhores sobre as atividades que vocês precisam me entregar. Vários alunos já entregaram todas, vários alunos entregaram algumas e vários alunos não entregaram nenhuma. Então, eu vou mostrar para vocês a planilha das atividades e vocês podem ver quais atividades vocês entregaram, quais atividades vocês não entregaram, para poder providenciar a reposição dessas atividades aí, beleza? Então, vou compartilhar a minha tela com os senhores. Primeiro P. Então, jovens, vamos lá. O que é o Forms 1? Foi aquela atividade do Forms que eu deixei o link disponível para vocês umas 2 semanas para vocês fazerem. MP foi o mapa conceitual, PC é o podcast e EX é aquela sequência de exercícios do 1 ao 12. Eu não lembro qual é a página, mas eu já verifico para passar para vocês de novo, tá bom? Então, até aqui, ó, até o número 18, já consegue ver aqui quais foram feitas, quais estão faltando. Vou dar um tempinho para vocês anotarem aí. Daí eu já desço a lista para os demais também conseguirem pegar a informação aí, tá? Se tiverem alguma pergunta para fazer com relação aos trabalhos também, jovenzinhos, agora é a hora. Beleza? O pessoal até aqui conseguiu pegar? Vou descer então aqui para que os últimos também consigam pegar. Bom dia, senhor Piekarczyk. Jovem, seguinte. Quem não entregou ainda mapa conceitual, podcast e exercícios, pode estar me enviando ainda, beleza? Até hoje de manhã eu estava recebendo e-mail. Até agora eu recebi alguns aqui, mas eu acabei de olhar nenhum da turma de vocês, tá bom? Recebi de outras turmas. Mas podem continuar enviando as atividades, beleza? Eu ainda vou continuar recebendo. O Forms, galera, quem perdeu o Forms aqui, aquele link, ele está travado, tá bom? Eu criei outro link e vou disponibilizar para vocês esse novo link lá no mural do Google Sala de Aula, tá bom? Então, enquanto vocês olham aqui, eu já vou fazer isso, já vou disponibilizar o link lá. Quem perdeu a atividade Forms 1 é a mesma atividade, eu só criei um novo link, tá bom? Vai poder fazer a atividade e tem até quinta-feira da semana que vem para fazer a atividade, beleza? Então, já vou atualizar o mural de vocês lá com essa informação. Quem já fez, jovens, não precisa, beleza? É só para quem perdeu a primeira postagem. Então, se você olhou aí os links, né, e viu que você está ok com as suas atividades, você não precisa fazer ela de novo. Professor, pode falar. Mas, tipo, quem não fez os exercícios do mapa mental e podcast pode enviar só até hoje? Não. Pode continuar enviando até semana que vem também, ainda vou estar recebendo.
Beleza. Não, porque, tipo, eu vi que teve aí que amigos meus que não enviaram, daí eu vou avisar eles lá. Junto Isso, com aqui na aula. avisa, porque daí quem não me mandar esses exercícios, o podcast e o mapa conceitual, vai ficar de recuperação, né? Porque toda a nossa avaliação, jovens, vai ser em torno dessas atividades que nós estamos fazendo. Então, se você deixar de entregar alguma delas, você está perdendo nota, tá bom? E aí, se você não atingir a média 7, fica de recuperação. A pessoa ficar de recuperação, sendo que é só atividade para fazer, não dá. Então, não deixem de fazer as atividades. Deu algum problema, não conseguiu gravar o podcast, não conseguiu fazer o mapa, qualquer coisa, entre em contato comigo por e-mail. Vários alunos fizeram isso com relação aos exercícios. Tinha alunos que estavam viajando e estavam sem o livro 1. Aí eu dei a ideia de acessar o livro online. Vários alunos tinham se tocado disso. Alguns conseguiram, outros não conseguiram acessar o livro online. Eu tirei a foto, mandei a foto dos exercícios para a pessoa, ou a gente pode escolher outra lista para a pessoa fazer a partir do livro 1B, mas enfim, a gente dá um jeito. O importante é a pessoa não perder a atividade aí, tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Beleza? Então, ó, quem perdeu o Forms 1 e está aqui na sala, Amanda, Bruno, Caio, Gabriela, Guilherme, Rayane, Roberta, Thiago e Zion. Se algum de vocês estiver aí na sala, já acessa o link, vê se ele funcionou, se está tudo ok, e me avisem. A outra turma testou e está funcionando. Mas alguém aí, por favor, teste e manda um ok aqui no chat, só para a gente ter certeza que está tudo ok, tá bom? Jovens, os exercícios. Quais eram os exercícios que vocês deveriam entregar? São os exercícios. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. É do livro 1A, tá bom? É do 1 ao 12, da página 186 a 188. Eu vou postar no chat aqui também. Tá tudo certinho. Obrigado, Rayane. Então, para quem não entregou os exercícios, esses são os exercícios aí. Beleza? Fechou? Jovens, alguns alunos confundiram. Na hora de fazer o mapa conceitual e o podcast, fizeram um trocado. Fizeram um mapa conceitual do assunto do podcast o assunto do mapa conceitual. Não tem problema, tá bom? Não vou descontar nota por causa disso. O importante é que fez a atividade, só inverter os assuntos, tá tranquilo. Beleza? Eu só distribuí dessa forma porque eu achei que era mais fácil você falar sobre as leis de Newton do que sobre vetores. Era mais fácil fazer um mapa conceitual sobre vetores do que sobre leis de Newton. Mas se você trocou e fez, não tem problema, tá tranquilo, tá bom? Mais algum aluno não conseguiu pegar? Acho que todos pegaram aí, né? Caso você ache que enviou a atividade e aqui está em branco, pode me avisar também, porque eu, por exemplo, ontem, antes de ontem, recebi 87 e-mails. Aí tem aluno que manda várias atividades no único e-mail. E às vezes, na hora de ir atualizando ali, eu posso ter deixado passar alguma coisa. Então, se vocês perceberem, me avisem que eu faço a busca de e-mails lá para ver se realmente chegou. Beleza? Com relação às atividades, jovenzinhos, questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. Senão a gente encerra a parte das atividades. Vou dar mais um minutinho para vocês aí, enquanto eu atualizo a postagem aqui. Para não ficar dúvida, eu já coloquei os exercícios também ali no mural, tá bom? Então tá atualizado com os exercícios de vocês ali também. Beleza? Vou interromper o compartilhamento de tela então, jovens. Voltamos aqui para o Zoom. Agora, jovenzinhos, eu preciso conversar com vocês sobre outra coisa, tá bom? Não sei se já foi avisado vocês, mas na sexta-feira da semana que vem nós vamos fazer uma avaliação, uma provinha, beleza? Vão ser 5 questõezinhas diaformes, como se fosse uma atividade, só que vai ser no horário de aula, então vocês não vão poder ter lá uma semana inteira para fazer a atividade, vai ser durante a aula. Então é importante que vocês não faltem na semana que vem, é importante que vocês estejam presentes.
Nós temos duas aulas, certo? A segunda e a quarta aula de sexta-feira. Na segunda aula, a gente vai conversar normal, igual a gente fez hoje. Eu vou passar o planejamento daquele dia. Talvez indique alguns vídeos. Eu não planejei a aula da semana que vem ainda. Mas, enfim, a gente vai ter alguma atividade para fazer. E aí, na quarta aula, logo após o intervalo, a gente vai fazer essa avaliação, tá bom? Eu vou postar o link para vocês. Vocês vão ter 50 minutos para fazer a prova. A hora que der o horário, acabar os 50 minutos, o link do Forms trava, vocês não conseguem mais enviar o formulário. Então, é fundamental que vocês... Tá na questão 4 lá, não conseguiu terminar, manda aquilo que você fez, porque senão você perde o formulário inteiro, porque o Google trava o link, tá bom? E aí, se você tiver algum problema com alguma questão, você me manda um e-mail, aqui a gente vê o que a gente faz. Portanto, você não perder o dia de fazer aquela prova, porque senão você vai fazer segunda chamada só lá em agosto, beleza? Professor, como assim prova? Pelo amor de Deus, acuda, Jesus me acuda. Calma. Tá, o que que vai ser o conteúdo? Eu acho que deu uma travada aí, né? Voltou. O que que vai ser o conteúdo da prova? Eu vou postar para vocês aqui, tá? É MRUV, então movimento retilíneo uniformemente variado, força resultante e tipos de força e leis de Newton. Jovens, vão ser 5 questões, tá? 3 vão ser da física B da minha frente e 2 da frente do professor Afonso. Então, da frente do professor Afonso, é só MRUV que vai cair. Lembrem que MRUV pode ser movimento horizontal e movimento vertical. Quando é movimento vertical, está envolvendo a aceleração da gravidade, tá bom? Então, lançamento vertical para cima, para baixo, queda livre. Força resultante, saber calcular a força resultante, vetor no mesmo sentido, sentido oposto, aquelas relações. Tipos de força, peso normal, atrito, tração, elástica. E as leis de Newton, ação e reação, inércia e o princípio fundamental da dinâmica. Beleza? Então, esses são os conceitos que vão estar na prova. Tem todos os conceitos da nossa frente, por exemplo, aqui? Não, jovens, não vou conseguir colocar tudo. E eu escolhi já os últimos assuntos que nós conversamos para ficar mais fácil de vocês relembrarem também, para não ter que agora pegar, relembrar coisa lá do livro 1, faz um tempão que a gente estudou. Então, pensei bem em coisas mais recentes que a gente está trabalhando ainda, para ficar mais fácil de vocês estudarem também para essa prova. Beleza? Com relação à provinha, jovens, questionamentos, perguntinhas, mandem aí. Enquanto vocês mandam questionamentos, eu vou atualizar o mural de vocês com essa informação também. Professor, Pode falar. é, tem alguma possibilidade de cair questão com polias ou máquina de Atwood na prova? Não, não, não. Nem polia, nem máquina de Atwood. Não vai ter Ok. aplicação direta de lei de Newton, como tem aqui dos bloquinhos. Isso eu não coloquei porque é um assunto que a gente está estudando ainda, tá bom? Eu coloquei Ok. definição das leis de Newton, de ação e reação, inércia, do princípio fundamental da dinâmica, aplicações dessas leis no nosso dia a dia. Por exemplo, por que do uso do cinto de segurança tem a ver com a inércia. O exemplo é de você bater em algum objeto, ter ação e reação, esses tipos de aplicações, não em blocos, beleza? Lembrar das vezes da equação de força-peso, que é massa vezes gravidade. Lembrar da equação da força de atrito, que é μ vezes a normal. Força elástica, que é K vezes X. Então, são relações mais iniciais aí que nós estudamos há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Beleza? Essas aplicações mais densas vão ficar para a nossa próxima avaliação daí. Tá bom? Que a gente vai ter trabalhado essa semana, mais a semana que vem, mais a outra semana. Vai estar mais sólido para a gente poder trabalhar numa prova.
Aí, jovens. Já atualizei no mural de vocês. Deixa ele salvar aqui. Aí. Tá salvo lá no mural de vocês também as questões da prova. O professor travou. Destravou agora ou tá travado ainda? Destravou. Destravou? Então, eu vou repetir. Eu postei lá no mural para vocês os conteúdos da prova também. Quando eu falei das leis de Newton, como que eu ia cobrar, estava travada a câmera já? Não, tinha travado quando você estava falando sobre a avaliação, assim, quando que ia ser. Mas deu para escutar, eu acho. Tá, só vou repetir rapidinho então. Avaliação dia 3 de julho. Os conteúdos estão ali, MRUV, força resultante, tipos de força e leis de Newton. Não precisa se preocupar em estudar aplicações das leis de Newton em bloquinhos, tá bom? De desenhar as forças, de força resultante e tudo mais. Não é isso que eu vou cobrar nessa prova. Nessa, eu vou cobrar aplicações das próprias leis, inércia, ação e reação, em coisas do nosso dia a dia. Entender, então, o que é a inércia, que o corpo tem a tendência de continuar em movimento ou de ficar parado. Você aplica uma força no corpo e recebe a reação dessa aplicação de força. Esse tipo de conceito que eu vou cobrar. Saber as equações de peso, mg, atrito, níveis normal, força elástica, K vezes X, isso também é importante. Beleza? Mas, jovens, acho que está tranquilo, foi tudo bastante discutido aí durante as nossas aulas. Isso, vão ter 5 questões, tá bom? Vai ser um forms de 5 questões. Então, levando em conta que a aula tem 50 minutos, vocês vão ter em média uns 10 minutos para cada questão, tá bom? Se acabarem a prova antes, aquela aula inteira vai ser para a prova. Talvez um aluno acaba, outro não acaba. Não vai ter atividade depois da prova na nossa aula. Na aula seguinte, outro professor vai dar a atividade normal dele, beleza? Então, não adianta fazer a prova correndo para fazer outra coisa, porque aquela aula é só para a prova mesmo. Beleza? Senhor, Pode falar. essa atividade vai fechar a nota do segundo bimestre? É a última do segundo Eu estou bimestre? fechando com vocês as notas do primeiro bimestre. Beleza? Então, essa prova vai contar para o primeiro bimestre, junto com o simulado. Se não me engano, vocês fizeram um simulado do poliedro, não fizeram? Sim. Então, junto com a nota do simulado e junto com as atividades. E eu já estou planejando uma segunda prova, que daí vai ser do conteúdo mais recente de leis de Newton, agora de bloquinhos, que daí vai ser para fechar do segundo bimestre. Tá bom? Tranquilo. Tinha professores que já tinham feito prova com vocês antes do início da quarentena. Lá em março, nas primeiras semanas, já tinham feito algumas provas, certo? Então, esses professores já têm uma nota de prova para o primeiro bimestre. A nossa prova não tinha acontecido ainda. Então, nós não tínhamos essa nota. Então, agora que a gente está retomando as avaliações, essas disciplinas vão encerrar as provas para fechar totalmente o primeiro bimestre. E aí a gente começa a fechar data de avaliação para o segundo bimestre também daí. Beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas com relação ao sistema de avaliação, alguma coisa assim, podem perguntar para a Jaqueline, tá bom? A coordenadora, que ela está organizando todo esse processo aí, avisando a gente e vocês. Beleza? Quando que vocês foram avisados sobre a nossa prova? Vocês receberam um cronograma quando? Sobre essa prova a gente não tinha sido avisado ainda. Avisados Só agora você. por mim, né? Eu recebi É. o cronograma ontem também, tá? Então, quando eu recebi o cronograma ontem, eu já peguei e fiz o planejamento de quais conteúdos eu ia cobrar. Já pensei no conteúdo mais recente, justamente para ficar mais tranquilo para vocês. Beleza? Mas podem ficar sossegados que, por mais que seja uma prova, você vai ter 5 questõezinhas, você vai estar em casa, então vai ser mais sossegado para você conseguir fazer também. E eu vou estar online, se tiver alguma dificuldade, pode ir interagindo comigo, a gente vai trocando uma ideia aí também. Beleza? Jovens, com relação à prova e com relação às atividades pendentes aí, alguma pergunta, algum questionamento, mandem, vai lá. Beleza? Fechou então, jovenzinhos. Eu vou compartilhar tela com os senhores agora. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a brincar com alguns exercícios aí. Vamos lá. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando pelo chat que eu estou acompanhando por aqui. Então, jovem, a gente vai fazer primeiro o exercício da página 164, aplicando conhecimentos 4.
Jovens, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês são da primeira série, tá? Eu estou montando um projeto aqui para apresentar para a escola, mas eu preciso saber se tem demanda, se tem interesse por parte dos alunos, tá bom? Eu quero montar uma turma preparatória como se fosse para a prova do ITA. Então, por mais que você não vá fazer a prova ITA, mas você pretende fazer vestibular para um curso que tem questões específicas de física, esse projeto está preparando você para esse tipo de prova também, provas específicas, beleza? Então, minha ideia é escolher um horário no contraturno para poder me reunir com vocês e discutir a resolução desses exercícios. Os exercícios da prova ITA, eles envolvem os conceitos que nós estudamos aqui normalmente, mas são exercícios muito mais extensos, mais longos, que envolvem muitos conceitos, muitos raciocínios no mesmo exercício. Então, é isso que eu quero começar a treinar com vocês, beleza? Da turma de vocês, teria alguém que teria interesse em participar dessa turma? Se sim, só manda no chat aqui um sim, tá? Só para eu ter noção se tem pessoas que têm interesse ou não. Não manda o projeto, eles aprovam e aí ninguém tem interesse de participar, e aí não tem sentido algum eu mandar o projeto. Então, só para fazer uma pesquisa de público aí, ver se vocês teriam interesse. Nenhum ser humano? Tá louco, gente. A gente é burro, não quer essas coisas não. Nem com essa não, Roberto. Isso pode ser preguiçoso. Tem preguiça de sentar a bunda na cadeira e estudar, mas burro vocês não são não, né? Nem vem com essa pro meu lado, não. Professor, Oi. eu até tenho interesse, mas eu não vou conseguir, porque meu irmão usa o computador de tarde todo dia pra aula dele. Daí não tem como. Mas a gente pode pensar numa outra possibilidade. Mas se você tem um interesse, coloque o sim aí. Porque talvez você não consiga ver à tarde, mas a aula pode ficar gravada, você pode assistir num outro horário. Não sei. É uma possibilidade, mas se tiver interesse, coloca um sim aí. Depois a gente vê a questão de horário, se vai ter conflito, como que a gente consegue organizar. Tá bom? Beleza. Temos pelo menos uma pessoa. Fechou. Jovenzinhos, vamos lá. O exercício 4 diz o seguinte, ó. A figura 1 mostra um bloco em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Nesse caso, a superfície exerce sobre o bloco uma força Fzão. A figura 2 mostra o mesmo bloco deslizando com movimento uniforme, descendo uma rampa inclinada em relação à horizontal, segundo a reta de maior declive. Nesse caso, a rampa exerce sobre o bloco uma força F'. Compare F e F' e verifique se o módulo do vetor F é menor, maior ou igual que o módulo do vetor F'. Justifique sua resposta. Então, jovens, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é desenhar todas as forças que atuam sobre esse bloquinho. Então, ó, pensando no caso 1, eu tenho a força normal, perpendicular à superfície, força peso, que puxa o objeto para o centro da Terra, certo? E só tem essas duas forças aí. Nesse caso, jovens, o exercício disse para nós que a força de contato é a força F. Qual é a única força de contato que nós temos aqui? Ó, a normal. Então, eu posso falar que a força F ela é igual à força normal. E a normal, ela tem a mesma intensidade da força peso para essa figura 1. Então, ela é igual ao peso. Portanto, a força de contato tem a mesma intensidade da força peso. Tranquilo? Fechamos o raciocínio para o caso 1. Pensando no caso 2, jovens. Olha só. Aqui eu vou desenhar as forças também. Então, aqui eu tenho normal, perpendicular à superfície, força peso na vertical para baixo. E aí nós temos um problema, né? Porque peso não está nem paralelo à superfície, nem perpendicular à superfície.
Então, vou decompor a força-peso. Eu vou ter uma componente do peso aqui, ó, paralela à superfície, que é o Px, e uma componente da força-peso perpendicular à superfície, que é o Py. Então, ó, o que vai acontecer aqui? A normal e o Py, eles vão se anular, porque são perpendiculares à superfície. Beleza? Então, legal, eles se anulam. Qual é a única força que sobra aqui? A única força que sobra é o Px. Beleza? Então, quem que vai ser o Px? Px vai ser a própria força resultante. Se ela é a única força que sobra, ela é a própria força resultante. Beleza? Então, eu sei que nesse segundo caso eu tenho uma força resultante Px. Porém, jovens, pensem comigo o seguinte. O exercício fala que o bloco desce com com movimento uniforme. Se ele desce com movimento uniforme, eu posso ter força resultante? Pensem comigo. Não, porque se eu tenho força resultante, eu tenho uma aceleração diferente de zero. O exercício diz que é movimento uniforme, então a aceleração tem que ser zero. Então essa minha análise está furada. Eu preciso pensar em outra coisa que anule essa força Px. Poxa vida, que força que eu posso desenhar aqui, ó, na horizontal, que se opõe à força Px. Que força que seria essa? Força de atrito. Então vejam, jovens, o exercício não falou nada para nós da força de atrito. Mas a gente sabe que ela vai ter que existir, por quê? Se não tiver força de atrito, só vai ter o Px na horizontal. E aí eu tenho uma força resultante e a aceleração é diferente de zero. Velocidade é variável. E como ele fala que nós temos um movimento uniforme, eu sei que a velocidade ela é constante. Portanto, a força resultante ela tem que ser igual a zero. Beleza? Então, o que eu posso afirmar aqui? Que a normal vai ser igual ao Py e a força de atrito vai ter a mesma intensidade que o Px. Tá bom? Então, atrito e Px vão ter a mesma intensidade. Mas o que o exercício pede? A força total de contato, jovens. Quem que vai ser a força total? É a força F. Eu vou fazer ela para vocês aqui com uma cor diferente. Ela é a junção da força de atrito com a força normal. Então, a força total do contato, que eu vou chamar de F', vai ser essa daqui. Antes, eu só tinha a normal de força de contato. Agora, eu tenho a normal e o atrito. Então, o que eu posso escrever? Aqui, ó, a força de atrito anula com o Px, a normal anula com o Py, e quem que vai anular com o peso? Ó, a minha força F'. Então, nesse caso, eu posso afirmar que a minha força F' tem a mesma intensidade da força peso. Por que antes eu não desenhei o atrito? Porque antes o bloco estava parado e não tinha tendência a entrar em movimento. A partir do instante que eu vou inclinando a rampa, ele tem a tendência de deslizar. Ele não desliza por quê? Porque o atrito segura ele. Ou se ele desliza com velocidade constante, é porque o atrito tem a mesma intensidade da componente do peso que puxa ele para descer. Então, pensa com o tio Everton. Se a força F é igual ao peso e a força F' também é igual ao peso, o que eu posso escrever, então? Que o vetor F tem o seu módulo igual ao vetor F'. Fechou? Então, tá aqui. F é igual a F'. E F ser igual a F' é não tem alternativa, né? É aberta, mas é uma das opções que ele coloca para nós no texto. Então, as duas forças, F e F' têm a mesma intensidade. Beleza? Perguntinha, jovens, desse exercício, mandem aí, vai lá. Pessoal, uma coisa importante, os exercícios que eu pedi, vocês precisam mandar para mim, beleza? Os exercícios ou atividades que o professor Afonso pediu, vocês têm que mandar para o professor Afonso, tá bom?
Então, os exercícios que eu pedi, você não pode mandar junto com o que o professor Afonso pediu, porque senão eu não vou saber que você enviou. Você tem que enviar para mim, beleza? Porque as atividades estão sendo avaliadas separadas por cada professor, beleza? Até aí, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo? Isabela, eu vi que você mandou do mapa. Eu já vou... a hora que acabar a aula, eu já verifico e daí eu te mando um e-mail avisando, tá bom? Já deixei anotado aqui, tá bom? Beleza, jovens? Nós temos mais 5 minutinhos de aula. Eu vou encerrar com vocês fazendo o exercício 7. Então, página 165, exercício 7. Diz assim o enunciado do exercício, ó. Um bloco de massa Mzinho, inicialmente parado, na base de um plano inclinado, indicado na figura a seguir, recebe um rápido empurrão que o faz subir o plano, passando pelos pontos A e B, atingindo o ponto de altura máxima C, ao trem, e retornando ao ponto de partida. O atrito entre o bloco e o plano é desprezível. Então, aqui ele especificou para nós que o atrito vai ser desprezível. Com relação ao módulo da força resultante que atua sobre o bloco durante a subida, quando passa pelos pontos indicados, é correto afirmar que. Então, eu tenho 3 pontos ao longo da subida, pontos A, B, C, e ele quer que a gente avalie o que acontece com a força resultante em cada ponto. Jovens, primeira coisa que eu vou fazer, desenhar as forças aqui. Então, eu tenho a força normal, perpendicular à superfície, e o peso na vertical para baixo. Não tem atrito. Quando eu faço a minha decomposição de forças, ó, eu tenho uma componente Px da força peso e uma componente Py da força peso. Normal e Py se anulam. E aí, qual é a única força que sobra? Px. Então, o raciocínio, muito semelhante ao que nós fizemos anteriormente, naquele exercício, né? Só que lá ele não falou nada do atrito. Eu tive que considerar que ele existia para ter uma força resultante zero. Nesse caso, ele não fala que a força resultante é zero. Pelo contrário, ele fala que tem uma força resultante. Então, eu sei que a força resultante só pode ser quem? Px, porque ela é a única força na direção horizontal. Então, a força resultante, ela vai ser Px. Como que calcula Px? Você pode voltar lá na aulinha de decomposição e pegar a equação pronta. Ela vai ser P vezes seno de θ. Jovens, a força-peso, ela muda se o bloco está no ponto A, no ponto B ou no ponto C? Não. O ângulo θ, exatamente. O ângulo θ, ele muda? Essa inclinação da rampa muda quando o bloco começa a subir ou descer? Também não. Não. Então, o que eu posso afirmar sobre a força resultante no ponto A? Ela é igual à força resultante no ponto B e é igual à força resultante no ponto C. E as três em si vão ser diferentes de zero, porque elas valem Px, que é P seno de θ. Então, qual é a alternativa que diz que as forças são iguais entre si e diferentes de zero? Letra B de belo, de bonitos, de bacanas. Fechou? Então, a força resultante ela vai ser constante durante a subida e a descida desse bloco, nos 3 pontos aí. Suaveira? Gatinhos e gatinhas, questionamentos e perguntinhas dos exercícios, mandem aí, vai lá. Fechou, então. Se surgirem dúvidas com relação às atividades, podem mandar e-mail, tá bom? Isabela, eu vou depois conferir
Depois eu vou conferir os exercícios enviados, tá bom? Pedro, mais ou menos quando eu corrigi os exercícios, foi lá pelo mês de abril, tá? Lá pelo mês de abril. Se você acessar o Google Drive, tem as aulas gravadas, os links das aulas gravadas lá. E eu coloco o título da aula. Então lá você consegue acessar daí qual a aula que eu fiz essa correção. Beleza? Mas, se eu não me engano, foi no mês de abril ou talvez comecinho de maio, mas eu acho que foi abril mesmo. Tá bom? Eu vou ver se eu acho, daí eu mando no chat para você lá no Google Sala de Aula. Beleza? Jovenzinhos, eu peço para vocês não saírem ainda, que eu preciso fazer algo bastante importante aqui, que é registrar a presença dos senhores aqui em sala. Aí, jovenzinhos, estão registrados. Então, estão dispensados, beleza? Ótimas 2 últimas aulas para você, jovenzinhos. E até semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, senhoras e senhores. Tchau. Tchau. Tchau, Falou. jovenzinhos. Até mais. Falou.